Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos continuar aquele tratamento de dados que nós começamos, não é? Onde nós obtivemos aquelas 4 planilhas ou 4 arquivos CSV com a série histórica de dados da Covid no Brasil. Conseguimos carregar no Power Query, formando em seguida uma única tabela usando o recurso de adição de dados, adição de tabelas, criando uma quinta tabela com todos os dados. Mas agora nós precisamos de limpar, organizar aquela tabela e integrá-la, ao conjunto de dados que já está disponível dentro do nosso relatório. Então vamos lá, vamos pôr a mão na massa, vamos ficar craque em integração de dados? Essa é a nossa última tarefa de integração de dados, embora a partir daqui os próximos vídeos focarão muito mais na parte final do processo de análise de dados, que é a parte de construção dos visuais, a formatação e estruturação do painel e a sua publicação final, ok? Mas ainda temos um caminho ainda pela frente e a nossa missão agora é integrar esses dados da Covid no nosso conjunto de dados já existente dentro do nosso painel. E vamos então começar de onde nós estávamos com o Power Query aqui aberto, não é? Nessa tabela, ok? E nosso passo agora nós havíamos acabado de desativar aqui, a carga dessas consultas, porque elas vão ser necessárias, uma vez que esta aqui tem todos os dados completos agora, e ela que será carregada para a memória do nosso relatório após o processo de execução, do Power Query. Por isso, vamos olhar então essa planilha e ver aquilo que nos interessa. Para que você possa relembrar, eu vou mostrar novamente para você o slide que explica o formato desse arquivo. Lembra que dentro dele existem 3 conjuntos de série histórica. A série histórica a nível Brasil, a série histórica a nível Estado e a série histórica a nível município. Então, se nós carregarmos esses dados e somar todos eles, vão ocorrer muitos erros, porque eu estaria somando 3 vezes a mesma quantidade, porque ela já está agregada a nível Brasil, a mesma informação está agregada a nível Estado e a mesma a nível município. Então, como o nosso painel ele está sempre analisando os dados de população, área territorial e tantos outros que nós utilizamos, com o nível estadual, vamos aqui na Covid manter esse padrão. Vamos manter o nível nível estadual como o nível de granularidade adequado para nós. Por isso, precisaremos fazer uma tarefa de limpeza dos nossos dados, de redução dos nossos dados, removendo esse conjunto e esse conjunto. A regra será básica. Primeiro removeremos os dados do Brasil. Depois nós removeremos todos os dados dos municípios. Vamos lá? Como nós podemos fazer isso aqui usando o Power Query? No Power Query existe um recurso que nós não exploramos ainda, que é o recurso de filtragem. Esse recurso vai fazer com que só permaneça no final aqueles registros que atenderam os critérios de filtragem. Vou aqui começar pelo filtro para eliminar os registros cuja região seja Brasil. Para fazermos isso, você pode observar que existe aqui no topo da coluna esses botões com uma setinha para baixo. Eles são os botões que habilitam o acesso aos filtros, ok? No nosso caso, nós poderíamos simplesmente vir aqui e desmarcar Brasil, mas muito cuidado com isso, porque o Power Query não carrega todo o volume de dados. Então pode ser que você, ao usar essa opção, enquanto você tem muito volume de dados, gere erros, porque ele não está com todo o dado carregado. Mas usando regras de filtro, isso é assertivo, ok? Por isso nós vamos usar filtros de texto. E nesse filtro de texto, nós vamos pedir para remover tudo aquilo que for igual a Brasil. Tá? Para remover tudo que é igual a Brasil, nós podemos dizer para o Power BI, para o Power Query, deixar aqui no modelo tudo aquilo que for diferente de Brasil, não é verdade? Porque como o filtro, ele utiliza o que der como verdadeiro, Se eu colocar diferente de Brasil, tudo que for diferente de Brasil permanecerá. E tudo que for igual a Brasil será descartado. Ok? Então, essa é a lógica que nós vamos usar. Então, eu quero que ele filtre essa coluna região. Por isso, eu cliquei aqui no cabeçalho da coluna região. Cliquei na setinha e vamos filtro de texto. Escolhemos aqui, diferente de. E aí, vamos sim. Você pode sim verificar se a opção que você quer preencher, o critério está aqui. Diferente de Brasil, ok? Então, olha,
eu quero que tudo que é diferente de Brasil seja mantido, né? Manter linhas em que região é diferente de Brasil. Isso significa que tudo que tiver preenchido com Brasil não mais permanecerá aqui. Olha o que vai acontecer. Veja aqui que tem registros, não é? Brasil, e eu só tenho uma etapa aqui. Ao clicar no botão OK, vai aparecer uma próxima etapa, linhas filtradas, e sumiram os registros Brasil. Ok? Com região Brasil. Lembra que agora nós precisamos então remover os registros de município. Ok? Então, se ele tiver com o município preenchido, nós podemos então descartá-lo, não é? Ok? Ou se ele tiver com esse campo em branco, nós podemos mantê-lo. Uma vez que só tem dados de estado e de município, eu posso usar a regra de filtro dizendo assim, para o Power Query, manter apenas as linhas que, por exemplo, o código do município não esteja preenchido. O que vai acontecer? Como nós já eliminamos Brasil, o único que atende essa condição de código município não preenchido são os estados. Então vai sobrar dentro do conjunto de dados apenas os estados. Ok? Cada contexto, cada tipo de dado, cada situação vai exigir um tipo de filtro específico. Então, no nosso caso, eu vou clicar na tabela Código Município, ok? E vou dar essa orientação. Eu quero que ele mantenha apenas, aí eu vou colocar filtro de texto, ok? Onde seja igual a vazio. Não é? Está vazio aqui? Para você indicar igual a vazio, você pode simplesmente não preencher nada aqui. Ele entende que é vazio, tá? Caso os valores sejam nulos aqui, esteja aparecendo a palavrinha null, aí você pode sim escrever aqui igual a null, tá? Ok? Mas não é o nosso caso. O nosso caso está aparecendo branco, vazio. Então basta você colocar igual a e deixar aqui em branco, ok? E clicar OK. Então veja que a regra é manter linhas em que código município igual a vazio. Então nesse caso agora, né, todos aqueles dados que tinham código município preenchido foram então removidos do meu modelo de dados. Tá bom? Assim nós só temos agora a série histórica dos dados dos estados. Uma vez que nós fizemos a filtragem, né, para reduzir o volume dos dados, nós agora precisamos avaliar quais colunas desses dados aqui são úteis para o nosso trabalho, né, no dia a dia, ou nesse modelo, nesse relatório que nós estamos trabalhando. Como nós sabemos, uma forma de integrar esse conjunto de dados é pelo relacionamento, que eu acho que é o mais adequado. Ok? Até porque nós temos aqui uma tabela de estados que já tem um código do IBGE, usando essa sequência de códigos, o 11 para Rondônia, 12 para o Acre e assim por diante. Esse é um padrão nacional e o Ministério da Saúde também decidiu usar a mesma padronização. Então você pode observar que o 11 é Rondônia, assim como está aqui no nosso 11 é Rondônia. Com isso, nós sabemos que podemos então usar esse campo, né, do código do IBGE que está aqui para relacionar uma tabela com a outra, ok? Para fazer isso, então, nós vamos fazer a remoção de todas as demais colunas que nós não precisamos e vamos deixar apenas esse campo-chave para fazermos os relacionamentos. Então, vamos começar aqui uma limpeza de colunas, tirando tudo aquilo que não nos interessa, tá? Vou tirar a região, por quê? Por que eu vou tirar a região? Porque a região ela já está conectada ao estado por meio, né, dessa chave, não é? Nós temos aqui a região sigla, que faz o vínculo com a sigla aqui da região. Então, esses dados já se falam entre si, já se conectam, já se relacionam. Então, eu não preciso dessa coluna, então nós podemos vir aqui, região, vamos remover. O estado sigla eu não preciso, porque eu utilizarei o código. Então, vamos aqui, remover essa coluna. Município, todos relacionados ao município, esses 4 campos, município, código município, região saúde, nome região saúde, estão todos em brancos quando se trata dos estados, por isso não tem utilidade, nós vamos remover. Código município, vou remover, código de região nós vamos remover, e nome da região também vamos remover. Ok? O que ficou aqui? Então, o F é a data, beleza, nós precisamos. A semana epidemiológica é interessante para análise de epidemias, vamos mantê-la no nosso modelo de dados. A população do TCU, nós não precisamos, porque nós já temos uma tabela de população estimada do IBGE e, no nosso caso, nós preferimos utilizá-la. Então, vamos remover essa coluna.
Para cada uma das variáveis, o Ministério da Saúde, facilitando a vida de quem consome esse dado, já entregou tanto o caso acumulado quanto casos novos. A diferença aqui é que na tabela de casos novos tem quantos casos aconteceram naquele dia. E essa aqui conta todos os casos daquele dia e anteriores. Então, olha, até esse dia tinha 110. Como aconteceu 18 no dia seguinte, passou para 128. Como aconteceu mais 32, passou para 160. No BI, uma vez que nós tenhamos uma variável como essa, nós podemos obter a variável acumulada sempre que desejarmos. Então, eu não vou manter as duas. Eu vou manter a informação original e vou remover essa que é derivada. Porque essa nós podemos obter a qualquer momento que desejarmos, usando as fórmulas lá do Power BI Desktop. Então, vou remover o caso acumulado. O mesmo vou fazer com óbitos acumulados, porque tem as duas colunas. Eu não preciso do acumulado, eu vou fazer aqui a remoção. Tá bom? Existem outras métricas aqui que essa série histórica traz, que poderiam ser úteis em algum outro contexto, mas para o exemplo didático, apenas os casos e óbitos vão ser suficientes para que nós possamos fazer todos os exercícios que eu desejo. Então, por isso, eu vou remover as demais, porque elas não têm utilidade para mim no momento. Okay? Lembre-se que no dia a dia do seu trabalho, sempre remova tudo aquilo que você sabe que não vai utilizar. Isso vai deixar seu produto mais leve, mais limpo, mais fácil de compreender, né? E ninguém terá dúvidas sobre o propósito e o alcance daquele produto. Tá bom? Então, feito isso, observe que a nossa tabela já está quase pronta. Nós temos já só os estados, as informações que nos interessam e a data de cada observação. Para que haja o relacionamento adequado dessa tabela de COVID com estados, lembre-se que o nome do campo é importante que seja igual para dar mais clareza, isso é uma boa prática. Então eu vou copiar, eu dei um duplo clique no cabeçalho desse campo da tabela estado, né, que será o nosso campo de relacionamento, e vou renomear essa da COVID-19 para ficar com o mesmo nome. Vou dar um Ctrl V. Você pode digitar se preferir, tá? Então elas agora estão com o mesmo nome. Além do mesmo nome, elas têm que ter o mesmo tipo. Aqui está ABC. Lá na tabela estados, ela também está com uma ABC. Isso significa que as duas estão com o mesmo nome e mesmo tipo. Já é o suficiente para o próprio Power BI detectar o relacionamento. Por outro lado, nos falta ainda agora ajustar essas colunas, checar a tipologia dos dados e se os nomes estão adequados. A data está bom, acho que é um excelente nome de campo, mas eu vou colocar a inicial maiúscula para ficar bonitinho, né? Ficar bem padronizado na hora que nós colocarmos ela em um gráfico, já ficar muito legal. Semana epidemiológica também vamos melhorar essa redação para semana epidemiológica, né? Epidemiológica. E casos novos, simplesmente vamos chamar de casos. Vamos chamar de quantidade de casos, né? Quantidade, QTD, casos. Ok? Para ficar, quantidade é uma palavra muito longa. E óbitos novos eu vou chamar de QTD, ponto, né? Óbitos. Ok? Assim, nosso conjunto de dados agora, ele está prontinho para ser carregado de forma integrada aos demais dados que nós temos em nosso modelo de dados. Então, nós podemos, a partir desse momento, então, apenas, né, fechar e aplicar. Opa, está faltando uma coisa, alguém notou? Nós estamos, comentei e acabei que eu ia voltando para o aplicando sem fazer este passo importantíssimo, que é ajustar a tipologia, não é verdade? Vamos começar pela data aqui, né? Ela não é do tipo texto, ela é um tipo data, né? Ao transformar isso aqui em data, o Power BI vai poder fazer uma série de coisas legais com esse campo, tá? A mesma coisa aqui, ó, a quantidade de casos não é um campo texto, né? Ele é um campo de número inteiro, não é verdade? E aqui o ABC também é um campo de número inteiro, sem casas decimais. Ok, já estamos prontos, né, para poder fazer aqui a nossa aplicação e continuar o nosso trabalho. Uma vez que você aplique, então eu vou clicar aqui fechar e aplicar, o Power BI será novamente apresentado, o Power Query será executado, né, carregando esses novos dados da COVID. Logo que ele terminar, nós teremos aqui, ó, uma nova tabela
ao lado aqui. Então você vai perceber que uma nova tabela será criada, só um minutinho, né, e disponibilizada para nós. Ó, Covid-19 completa, ok? Então está aqui a nossa tabela. Vamos checar então se os dados carregados foram integrados corretamente por meio dos relacionamentos ao novo, né, aos novos dados aos dados que já estavam. Então vejam que aqui, ó, nós temos uma nova tabela surgindo aqui no nosso modelo. E vejam que ela corretamente se conectou à tabela estado com relacionamento de 1 para N, ou seja, o mesmo estado pode ter N registros aqui, que de fato são as estatísticas de Covid, né, dia a dia ao longo dos últimos 2 anos. Ok? Então aqui os relacionamentos estão corretos. Vamos dar uma olhada nos dados. Então vamos clicar aqui, né, nessa planilhinha dados e vamos dar uma olhada aqui nos dados, se a formatação está adequada e já vamos deixá-los prontos, né, para nós consumirmos. Essa data não está com formato muito legal. Eu vou clicar sobre ela. Lembra que ao clicar aqui nessa área de visualização dos dados, já a ferramenta aqui de coluna já aparece para dar uma formatação adequada nos nossos dados. Então, vou colocar a data no formato padrão nosso, né? Ano, mês, dia, mês, ano, para ficar bem bonitinho assim, nos nossos gráficos. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, para que quando eu usar os totais de casos, eles já venham, né, com os valores já separados com o separador de milhares, um milhão, cada milhar ele tem um ponto separando, você já pode pegar essas variáveis aqui e fazer a aplicação de separador de milhar nelas. Eu vou fazer isso aqui, ó, vou pedir para aplicar o separador de milhar. Assim nossa tabela nova está correta. Nós temos um problema aqui agora, um desafio, que é o seguinte. Os dados da nossa série histórica aqui de Covid, né, eles já estão aqui mês a mês nos últimos 2 anos, tá bom? Quando eu analiso a Covid e eu tenho também no mesmo modelo, por exemplo, a população estimada, e essa população estimada ela é uma série histórica, ok? Nós temos 2 dados históricos aqui, um numa série histórica anual e outro numa série histórica, né, que é diária, tá bom? Então você tem que ter muito cuidado quando você tratar dados assim, para você não misturá-los às vezes no mesmo modelo, e isso pode gerar um problema porque elas são séries históricas em momentos do tempo diferentes, ok? Os tempos delas não são os mesmos, tá bom? Para efeito do nosso trabalho, nós aqui vamos aprender a fazer algumas, né, algumas medidas, alguns cálculos, algumas análises um pouquinho mais sofisticadas agora que nós temos os dados da Covid. Mas, para isso, nós vamos salvar esse painel, que agora já está conferido que os dados estão tratados adequadamente. Vou salvar ele para que nós possamos já no próximo vídeo fazer a exploração, a visualização dos dados e aprender novos conceitos relevantes que nós precisamos aí no dia a dia das análises incríveis que nós queremos fazer. Tá bom? Então vamos lá, vamos salvar esse projeto, ok? Só que eu vou aqui escolher salvar como, e nós vamos lá na nossa pasta de Professor Orlando Relatórios, nós vamos salvar ela com um nome adicional aqui, onde nós colocaremos, né, além de dados complementares, eu vou colocar aqui, ó, uma vírgula, vou mudar o nome aqui, né, localidade, vírgula, dados complementares e Covid, né, que é o nosso último Covid. Covid-19. Ok? Então, esse painel, nós sabemos que nós começamos com um painel lá no início só com população, depois fizemos população e localidade, população e localidade e dados complementares, e agora nós já estamos com mais um conjunto de dados que são os dados da Covid-19 aqui, tá bem? Então, vamos salvar. Ok. Uma vez que nós estamos com o nosso projeto salvo, tá? Nós já podemos aqui então começar a explorar isso. Para não ficar longo o vídeo, então vou encerrar esse vídeo e no próximo nós analisaremos os dados da Covid em conjunto com os demais dados que nós temos aqui neste painel. Tá bom? Até daqui a pouquinho, nos vemos no próximo vídeo.